Olá, a palavra de hoje está lá em 1 Samuel 16, verso 14, que diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Verso 23, E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você já viu aquele ditado que diz assim: quem canta seus males espanta? Então, Davi, quando ele tocava a sua harpa, ele atraía a presença de Deus, porque é isso que o louvor faz. O louvor traz a presença de Deus, e quando a presença de Deus chega no ambiente, na vida de alguém, a opressão tem que sair, amém? A tristeza tem que sair, e era isso que Saul sentia. Quando Davi dedilhava a harpa, Saul sentia alívio, Saul se sentia melhor, né? Saul, ele foi alguém escolhido por Deus. Porém, ele decidiu caminhar sozinho. Ele decidiu largar, abandonar a presença de Deus. Ele se retirou da presença de Deus. E quando alguém se retira da presença de Deus, essa pessoa fica fraca espiritualmente. Essa pessoa, ela se torna presa fácil para o inimigo. E a palavra do Senhor declara que era um espírito mau que atormentava Saul. Um espírito que o Senhor, olha só, fala a palavra diz assim, né, que o espírito da parte de Deus vinha e atormentava Saul. Davi, ele foi alguém ungido por Deus. Aqui no verso 13 diz que Davi, ele foi ungido por Samuel. Ele recebeu do Senhor essa unção. Ele foi alguém separado, ungido, capacitado para vencer os gigantes, para vencer as batalhas, para vencer os espíritos malignos, para ocupar sua posição de rei e para governar, amém? E Deus vai derramar essa unção sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus, amém? Então Saul, ele estava aqui, né, atormentado, ele estava aqui triste, o espírito, né, vinha e atormentava, trazia para ele, né, aquele desconforto, porque quando o espírito maligno está num ambiente, quando o espírito maligno está num lugar, aquela pessoa, ela fica atormentada, né? Então nós temos que entender algo, que nós devemos atrair a presença, a glória de Deus para nossas vidas, e nunca se achar como Saul, querer andar sozinho pelas nossas próprias pernas, porque o homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é nada, não pode fazer nada. Então valoriza a presença de Deus. Não perca a presença de Deus, não se apresse em sair da presença de Deus, porque quando alguém se acha autossuficiente, porque foi isso que aconteceu com Saul, ele se achou autossuficiente, ele amava o trono, ele amava a sua posição, e o Espírito, ele esqueceu do Senhor. E o Espírito do Senhor se retirou dele, e veio o espírito maligno e começou a oprimir, veio o espírito mau e começou atormentar Saul. E aí Deus, né, escolhe Davi, Deus unge Davi, porque o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que abate, é o mesmo Deus que unge, é o mesmo Deus que retira da posição, amém? Então, que possamos valorizar a presença de Deus, jamais deixar o orgulho entrar no nosso coração. Sabe qual era a diferença entre Saul e Davi? Porque Saul, ele amava a posição, Saul amava status, Saul amava os aplausos, Davi amava a presença de Deus. A presença de Deus era tudo para Davi. Quando Davi, ele pecava, ele rasgava o seu coração, ele se arrependia, ele se humilhava e ele se consertava com Deus. Porém, Saul não, né? Então a soberba de Saul fez Saul se engrandecer e se retirar da presença de Deus e achar autossuficiente, de querer fazer tudo sozinho, de dominar sozinho, de governar o seu reinado sozinho. Porém, a presença do Altíssimo se retirou dele. E vemos aqui nessa palavra que acabou-se mal, né? Então, valorize a presença de Deus.
Não troque a presença de Deus por nada. Não troque a presença de Deus por poder, por fama, por status. Não se ache autossuficiente, não se ache soberbo. Amém? Glória a Deus.